Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de teoria do octeto, que vai auxiliar muito a gente nos próximos vídeos relacionados com ligação iônica e como a gente vai montar molécula com a mão também, hein? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você ter todos os acessos aos meus vídeos, tá ok? Vamos lá? Vamos falar então de teoria do octeto. Quando a gente fala de teoria do octeto, o próprio nome já remete a gente ao número 8, o octeto, não é isso? O que essa teoria fala para a gente? Quando a gente pensa nos gases nobres, esse nome nobres vem de quê? Porque eles são gases monoatômicos na natureza. O que quer dizer monoatômicos? Mono, atômico, átomo. Então eles são encontrados na forma de um átomo isolado na natureza. Beleza, se eles são encontrados isolados na natureza, quer dizer que eles não estão realizando ligações com ninguém normalmente. Não quer dizer que eles não se ligam. Eles podem se ligar? Podem. Mas eles se ligam com muita dificuldade. Beleza. Então, daí o nome nobres, porque eles estão estáveis de forma isolada. Ok. O que os outros átomos vão tender a fazer? Vão tender a ficar também com 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres. Então, esse número 8, que tem a ver com o octeto, está relacionado com o número de elétrons que esses gases nobres têm na camada de valência, lembrando que temos a exceção do hélio, porque o hélio tem 2 elétrons na camada, ok? Então vamos analisar o seguinte agora, vamos ver a distribuição eletrônica desses gases nobres, tá aqui, e aí a gente vai analisando o quê? Por exemplo, quando eu pego a distribuição eletrônica do hélio, o que a gente percebe? Que o hélio está ficando com 2 elétrons na camada de valência. Os demais gases nobres, olha o que a gente pode ver aqui então. Por exemplo, quando eu falo do neônio, o neônio está ficando com 8 elétrons na camada de valência, ok até aí? O argônio também está ficando com 10 elétrons na camada de valência, o que a gente pode perceber aqui. Gente, são 8 elétrons e não 10, 8. E o criptônio também. E essa distribuição, então, é interessante para a gente, porque quando eu penso em outros elementos, por exemplo, sódio, cloro, oxigênio, eles vão tender, então, a ganhar ou a perder elétrons para ficar com essa configuração de um gás nobre. Por exemplo, quando a gente pega aqui agora a distribuição eletrônica do sódio, o sódio está ficando com 1 elétron na camada de valência. Então, o que a gente vai pensar? A gente não está pensando em teoria do octeto, em que os átomos estão buscando ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre? Então esse cara teria que ganhar 7 elétrons. É mais fácil ele ganhar 7 ou perder 1 para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência? É mais fácil ele perder 1 elétron, porque aí ele vai ficar com o nível 2 com 8 elétrons, conforme a gente pode perceber aqui na distribuição. Ok até aqui? Então, eu vou pegar mais um outro exemplo e aí a gente vai montar meio que uma tabela aqui para analisar de forma geral como que esses átomos vão se comportar, se eles vão ganhar, se eles vão perder elétrons e quantos elétrons vão estar envolvidos nessas situações. Quando eu pego, por exemplo, o exemplo do oxigênio, quando eu pego o oxigênio, número atômico 8, ele está ficando aqui com 6 elétrons na camada de valência, a gente pode perceber na sua distribuição. O que ele vai buscar fazer então? Peraí, se ele está com 6 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar mais 2 elétrons e aí ele fica com 8 elétrons, assim como um gás nobre. Qual gás nobre? O neônio. Tranquilo? Então se liga nessa tabela aqui agora. Então aqui é o seguinte, vamos analisar a tabela periódica e depois a gente vai fazer uma tabela de resumo para analisar as valências de cada elemento de acordo com a coluna que ele está localizado. Então olha aqui, quando a gente analisa a tabela, os gases nobres estão na coluna 8A. E aí, relembrando a matéria de tabela periódica, o que a gente sabe? A localização do cara em uma coluna indica exatamente o número de elétrons que esse cara tem na camada de valência. Por isso que eu estava falando com relação a esses 8 elétrons na camada de valência dos gases nobres. Por quê?
Analisando a tabela, a gente está vendo o quê? Gases nobres, coluna 8A. Então esse cara vai ter, esses caras, né, todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, todos não. Com exceção do hélio, que vai ter 2 elétrons na camada de valência. Não se esqueçam disso. Belezinha? Vamos analisar agora os elementos representativos, não é isso? Quando a gente pega, por exemplo, na coluna 1A, esses caras, se eles estão na coluna 1A, tem um elétron na camada de valência. Beleza. Fazer uma outra análise agora. Pegando a coluna 5A, se os elementos estão na coluna 5A, esses caras vão ter 5 elétrons na camada de valência. Beleza. Se os caras estão na coluna 2A, esses caras vão ter 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então isso é só para lembrar aquela parte de tabela periódica que indicam para a gente o quê? A localização do cara na tabela, né? A coluna que ele está indica exatamente o número de elétrons que ele tem na última camada. A gente não vai mexer muito com os elementos, com os metais de transição, que são esses daqui do meio, porque eles não obedecem essa análise não, tá ok? Então tá bom. Vamos agora fazer uma tabela para a gente meio que resumir isso, usando a lógica. Se eu tenho um elemento na coluna 1A, um elétron na camada de valência, ok? Coluna 5A, 5 elétrons na camada de valência. Coluna 6A, 6 elétrons na camada de valência. Coluna 2A, então vai ter 2 elétrons na camada de valência e por aí vai. Na 4 vai ter 4 elétrons na camada de valência, na 3 vai ter 3, na 7 vai ter 7, não é isso? E aí a gente completa isso aqui, isso é o número de elétrons que esses caras vão ter na camada de valência. O que a gente vai agora analisar? O que vai rolar com eles para eles seguirem a ideia dos gases nobres, ou seja, assumir aquela configuração eletrônica, para que eles vão fazer isso? Porque quando eles se ligam e vão ter essa estabilidade, ao realizar a ligação e eles ficarem com 8 elétrons na camada de valência, isso vai conferir uma estabilidade para o átomo naquela ligação, naquela molécula ou naquele composto iônico, enfim. Tranquilo? Então vamos lá. Se o cara está na coluna 6A, por exemplo aqui, se ele está na coluna 6A, ele vai precisar de mais quantos elétrons para ficar com 8? 2. É mais fácil esse cara, então, ganhar 2 elétrons do que ele perder os 6 que ele já tem. Então, a valência dele vai ser 2 menos. Beleza? Coluna 1A. Se o cara está na coluna 1A, então ele tem um elétron na camada de valência, ele teria que ganhar 7. Então é mais fácil o quê? Ele perder esse elétron. Lembrando que quando perde elétron, a gente, perda não lembra cruz? Cruz, a gente vai lembrar do sinal positivo, que aí fica fácil de gravar. Então, se o cara está na coluna 1A, um elétron na camada de valência, é mais fácil ele perdesse um elétron do que ele chegar a ganhar 7. Isso é meio que uma forma da gente analisar isso de forma mais fácil mesmo. Beleza. Coluna 7A. Os caras estão com 7 elétrons na camada de valência, então eles vão ganhar mais um, porque é mais fácil. Valência, 1 menos. Beleza. Coluna 3A. Tem 3 elétrons na camada de valência, ganha ou perde? É mais fácil ganhar 5 ou perder 3? Perder 3. Valência, 3 mais. Coluna 1A. Um elétron na camada de valência, né, conforme a gente falou aí. Então esse cara perde esse elétron, é melhor do que ganhar 7. Assim como a 2A, é mais fácil perder os 2 do que ganhar 6. Beleza, 5A ganha 3 porque é mais fácil do que perder 5. Tranquilo. Temos um probleminha aqui, que seria os elementos que estão localizados na coluna 4A. Eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, o que a gente pode pensar? Ou esses caras poderiam ganhar elétrons, ou eles poderiam perder elétrons. Isso vai acontecer? Vai. Então, é o seguinte. Quem vai ganhar e quem vai perder? Tabela periódica. Quando a gente vê que os metais e os ametais, carbono e silício são ametais, então eles vão ter tendência de quê? De perder, de ganhar elétrons, desculpa, vão ter tendência de ganhar elétrons, assim como todos os ametais, então vão ficar com NOx 4-. E os outros elementos que estão abaixo, que são metais da coluna 4A, vão perder elétrons e vão ficar com a valência 4+. Tranquilo?
Dessa forma, então, a gente preenche essa tabela de uma forma resumida e vai ser fácil porque numa ligação iônica, por exemplo, que eu vou juntar o Na com o Cl, eu vou saber que o Na, que está na coluna 1A, vai ter valência mais 1 e o Cl está na coluna 7A, vai ter valência menos 1, porque vai ter que um vai perder e o outro vai ganhar e por aí vai. Deu para entender isso então? Dessa forma então, a gente fecha a teoria do octeto, que vai auxiliar a gente muito para a gente montar compostos iônicos, vai auxiliar também na hora que a gente for montar moléculas e vai ficar mais fácil a vida da gente também. Galera, então esse foi o nosso vídeo de teoria do octeto, que vai dar uma base importantíssima para o nosso próximo vídeo, que já é de ligação iônica. Não deixe de ver. E ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo todos os meus vídeos e deixar de ser uma capivara e ser aprovado logo no Enem.